Overlord Volume 6, Os Homens do Reino, Parte 2 Capítulo 6, Início do Distúrbio da Capital Real. Sebas, estou totalmente ciente do que está tentando dizer. Realmente tem razão, no passado considerei que temos poucos que são capazes de cozinhar. É um problema que vale a pena ponderar, mas a Insama, será que ele pode mesmo preparar refeições dignas do padrão de Nazarick? Sebas olhou ressentido para Demiurge por um momento. Em resposta, Demiurge apenas sorriu. Desgraçado Sebas engoliu sua raiva antes que pudesse falar. Mesmo que Ains tivesse perdoado Sebas, Demiurge não o fez por completo. Portanto, ele estava se esforçando para ser o mais contrário possível aos desejos de Sebas enquanto decidiam o destino de Tsuari. Provavelmente era isso. O que ele diz faz sentido. O que tem a dizer, Sebas? Tsuari prepara principalmente pratos básicos. Quantos são adequados para Nazarick? Isso é um pouco difícil de responder. Pratos básicos. Duvido que Nazarick necessite de batatas cozidas ou algo parecido. Me vejo obrigado a ressaltar a superficialidade dos pensamentos de Demiurge. Como ela já sabe preparar pratos básicos, isso implica que pode aprender outras técnicas de culinária do Head Chef, se assim pedirmos. Não podemos ficar presos nas limitações do presente, também devemos considerar o futuro, então adoraria que ela ajudasse a preparar as refeições na minha fazenda. Fazer carne moída dificilmente é uma tarefa trivial. Os dois se alfinetaram em um vai e vem. Ains assistiu à conversa deles. Ao mesmo tempo, ele olhou para além deles. Ele viu os contornos de seus criadores, fantasmas da gloriosa Era de Ouro. E aí, vamos onde hoje? Para os Fire Giants, gigantes de fogo, os Ice Dragons, dragões de gelo, 1. Hubert-san, eu lembro que concordamos em farmar o Fire Giant Surt, ele tem drops raros. Esqueceu? Que curioso. Eu ia te perguntar o mesmo, Touch-san. Há pessoas que precisam caçar Ice Dragons para cumprir os pré-requisitos de mudança de profissão? Ou será que esqueceu? Não, só que a Yamaiko-san precisa dos drops para ficar mais forte. A galera, qualquer um tá falando do Primordial Fire? Então o Primordial Ice é tão essencial quanto, não? Por isso que a gente deveria ir caçar os Drago, podemos aumentar as taxas de drop com um item de cash. Surt tem uma taxa de drop menor que a dos dragões, então você não acha que devemos vencê-lo primeiro? Peraí, tá falando que vou ter que gastar com itens de cash? Bem, sou sobre isso, que tal lutar contra monstros pervertidos, tipo a sucubus no abismo? Cala a boca, maninho. Bem, se vamos atrás de tipos demoníacos, devemos lutar contra os Lords of the Seven Deadly Sins. Mas talvez precisemos fazer muitos preparativos. Touch-san, você tá sendo muito egoísta. Vai dizer que não seria mais eficiente se a gente lutasse contra os Ice Dragons? Temos membros novos pra upar, sabia? Você que é egoísta, Hubert-san. Até porque jogos não são apenas sobre eficiência, pra que isso, gente? Será que o mago mais forte e o guerreiro mais forte poderiam parar a briguinha? Eles sempre foram assim. Desde que entrei aqui, Touch-san é um cara muito legal mesmo, até deu atenção pra você. Um pirocão rosa ambulante Shagama-san, Peroroncino-san, poderiam se acalmar? Eu estou invocando os privilégios como chefe de guilda. Alguma outra guilda já venceu o Seven Deadly Sins? Derrotaram o Pride. Vi num post online, parece que quem derrotar todos os 7 ganhará um item World Class. Deve ser verdade mesmo, já que são chefões mundiais. Falando de itens World Class, vamos usar a Caloric Stone para criar o golem mais poderoso de todos os tempos, Nubu-san. Acho que seria melhor encaixá-lo em uma arma em vez de fazer um golem ou uma armadura. Acho que ficaria legal. Temos que pensar sobre isso. Afinal de contas, é um item que nos permite fazer solicitações aos desenvolvedores, então é melhor pensar bem antes de usar. É isso aí, Momonga-san. E agora sabemos como farmar Caloric Stones, mas esse método requer muito minério prismático das 7 Hidden Minis. Isso é um saco. Não dá pra obter isso a menos que tenhamos o controle exclusivo sobre as minas. Que merda, pois é. E cada uma é controlada por uma guilda. Se a gente usar sem pensar, não tem como conseguir outra. E duvido que dará para revezar. Que tal vender informação para Trinity? Tem que saber brincar com a ganância do povo. Isso pode desencadear brigas entre eles. Aí é só tirar proveito. Então é só vender para a Alliance e esperar que se matem? Não esperava nada menos do nosso estrategista Punito Moi-san falando da Alliance. Eles parecem estar chegando aos outros, é? Como assim? Ouvi dizer que obtiveram algum tipo de item World Class, então mudaram de postura em relação a outras guildas. Tô chocada, mas falando sério, será difícil formarem uma coalizão de alto nível como da última vez? Que tal deixar o Momonga-san decidir? Por mim, tudo bem. Chefe de guilda, o que a gente deve fazer? Oi? Que? Não tava prestando atenção. Quer dizer agora? Francamente, melhor ir com o voto da maioria, o de costume. Assim, ninguém terá reclamações. Melhor assim, concordo. Tudo bem. Então, a nova moeda representará o Hubert-san enquanto a antiga representa o Touch-san. Pessoal, peguem suas moedas. Vamos ouvir os dois falarem agora, basta. Vocês estão diante de Insama. As palavras de Cocitus foram como um balde de água fria despejado na crescente disputa corriqueira entre Sebas e Demiurge. Ambos se viraram para encarar Ains, que apenas os observava, e seus rostos empalideceram no instante seguinte. Não havia como dizer qual expressão espreitava dentro dos pontos dançantes de luz dentro das órbitas vazias de Ains, mas não havia dúvida de que havia grande energia em seu olhar. Os dois sentiram que seu mestre estava prestes a castigá-los a qualquer momento, e os dois responderam simultaneamente. Perdoe a grosseria do seu servo diante de sua presença, Insama.
Seu servo lamenta profundamente forçá-lo a testemunhar um comportamento tão tolo. Os dois se curvaram em desculpas, mas nenhum deles conseguiu entender a reação de Ainz. A sala de repente ecoou com risadas altas e relaxadas. Eles não se lembravam de Ainz rindo com tanta alegria. Cocytus, Demiurge, Sebas e Solution olhavam estupidamente para essa visão inacreditável. Está bem, eu permito isso. Eu permito que discutam. Sim, é assim que deve ser, essas idas e vindas sem fim. Eles não tinham ideia do que tinha movido o coração de Ainz, mas Sebas suspirou aliviado, sentindo que a situação parecia ter mudado. Tis, maldita supressão. De repente, o humor de seu mestre se acalmou, como se algo tivesse o refreado. Ainda assim, Sebas tinha certeza de que ele parecia estar de bom humor. Ainz então se dirigiu a Sebas em um tom descontraído. Eu já sei o que Sebas quer dizer. Infelizmente não é uma boa ideia trazer humanos para a grande tumba de Nazarick. Mesmo assim, eu gostaria de ver a garota Tsuari. Traga-a para mim e, assim, o farei imediatamente. Sebas ficou intrigado com o estranho pronunciamento de Ainz, mas imediatamente saiu e foi buscar Tsuari. Ainz-sama, eu a trouxe Se aproxime. Ainz se inclinou para frente ainda sentado. Ele olhou para Tsuari de um jeito muito estranho. Alguma coisa a respeito dela desagradou meu mestre? Sebas olhou para Tsuari pelo canto do olho, mas não tinha ideia do porquê seu mestre agiria assim. Se parecem mesmo, murmurou Ainz. Ele provavelmente não pretendia dizer isso em voz alta. Bem-vinda, Tsuari. Deixe-me começar por esclarecer as coisas. Eu não aviso duas vezes, gosto de respeitar as escolhas que os outros fazem. Isso se aplica mesmo se a escolha trazer ruína. Agora que está ciente disso, me responda uma coisa. Se mentir, assunto encerrado. O mesmo se aplica se eu não receber a resposta que desejo ouvir. Sebas pôde ouvir Tsuari engolir seco. Ele não a culpou por isso. Provavelmente estava se sentindo muito desconfortável com seu destino iminente depois daquela exibição ameaçadora. Então minha pergunta é, qual o seu nome completo? Sebas não entendeu o porquê da pergunta. Qual seria a importância disso? Ao olhar novamente para ela, viu que os olhos de Tsuari estavam vagando por toda a sala. Sua atitude explicava tudo. Por favor, apenas responda com sinceridade, Sebas orou. O fato de sequer ter dito a Sebas seu nome completo sugeria que poderia haver algum problema se soubesse sua verdadeira identidade. Assim, mentir para seu mestre provavelmente seria o pior cenário para ela. O silêncio continuou, e depois de um longo período de tempo, Tsuari finalmente respondeu com uma voz tão fraca quanto o zumbido de mosquito. Tsuari. Suareninia e o sobrenome? Suareninia Veyron, entendi. Isso mesmo, mais uma pergunta, Suareninia. Seu desejo é ir para a grande tumba de Nazarick, ou seja, meu domínio e morar lá, correto? A grande tumba de Nazarick não é um mundo para humanos. Quero dizer, não que humanos não possam sobreviver lá, mas lá não abriga humanos. Por isso eu acho que não é um lugar adequado para você. Se não quiser, lhe darei uma fortuna e viverá o resto de seus dias em algum distante domínio humano. Seus termos eram tão generosos que fez os presentes se questionarem o porquê Ainz estava indo tão longe por ela. Todavia, Tsuari não hesitou e respondeu imediatamente, eu gostaria de viver com Sebas-sama. Ainz assentiu devagar. A luz vermelha nas órbitas oculares vazias parecia estranhamente gentil. Que assim seja. Ouçam bem, meus servos. Todos imediatamente prestaram sua atenção máxima. Tsuari apressou-se a imitá-los. Eu garanto a segurança de Tsuareninia em nome de Ainz ou Algon. Posso tratá-la como convidada na grande tumba de Nazarick, mas o que você prefere? Obrigada, milord. Mas, prefiro trabalhar com o Sebas-sama se é isso que você deseja. Então, por enquanto, Tsuari será uma empregada temporária e diretamente subordinada a Sebas. Sebas, dê-lhe um trabalho apropriado. Com isso, as Pleiades vão mudar do modo Six Stars para o modo Seven Sisters. Haverá uma mudança na liderança, então não precisa movê-la para a moradia. Afinal, a Yuri Alpha assumirá o controle e Solution se curvou profundamente. Além disso, diga a todos na grande tumba de Nazarick que Tsuareninia está sob a proteção de Ainz ou Algon. Diga também ela trabalhará ao seu lado. Todos, exceto Tsuari e Ainz, se curvaram como um. Demiurge, alguma objeção à minha decisão? Absolutamente nenhuma. Vossa palavra é lei na grande tumba de Nazarick. Mas ressalto que muitos não entenderão o porquê recebemos uma humana em nossa terra abençoada. Como devo explicar isso para eles? Isso me lembra do passado, a irmã de Yamaiko-san, Akemi-san, era uma elfa da floresta, mas nós frequentemente a convidávamos para Nazarick. Nunca esteve proibido a entrada de humanos ou humanoides. Pois se fosse o caso, Ainz olhou para Solution, que estava esperando por ordens dentro da sala e disse, teríamos que expulsar sua irmãzinha também. Só resta saber se uma imortal ainda pode ser considerada humana, certamente Solution. Então, Demiurge, diga-lhes que decretei isso. Se alguém pensar o contrário, diga-lhes que estão livres para se reportarem pessoalmente a mim. Explicarei caso tenham dúvidas se seu servo entende. Não tenho mais perguntas, por fim, vamos confirmar os próximos passos. Primeiro, desocuparemos imediatamente essa propriedade. Todas as sentinelas postadas aqui retornarão a Nazarick. Solution e Sebas completarão sua tarefa final na capital real, que é comprar grãos para o Demiurge e depois transportá-los para o armazém. Uma vez que quantidades suficientes tenham sido acumuladas, usaremos o gate da Chautiar para transportar os grãos. Alguma dúvida? Todos se curvaram em silêncio. Tsuari olhou ao redor e apressadamente se curvou também. Então, ainda há Tsuari. Como devemos lidar?
Ela voltará conosco? Ou deveria voltar com Sebas? Seu servo propõe que se ela voltar comigo evitará muitos problemas, é como diz. Então Sebas, Solution, traga as sentinelas aqui. Eu vou levar todas de volta com a minha magia, entendido. Depois de assistir os 3 saírem, Demiurge perguntou a Ainz: posso perguntar se o senhor está familiarizado com aquela garota? Ainz não respondeu à pergunta, mas lentamente se levantou de seu assento. Então se virou para uma parede em branco. A maneira como ele fez isso foi como se houvesse alguém parado ali. Depois de um curto período de tempo, Ainz falou: Demiurge, sou alguém que acredita que o bem deve ser recompensado com bem, e o mal com mal. Também sinto que devemos pagar nossas dívidas. Ainz produziu um livro de sua dimensão de bolso. Este livro encadernado em couro estava amarrado com barbante. Era de acabamento rudimentar. O bibliotecário-chefe já o traduziu, mas este é o original. Era o diário de uma garota, cujo coração queimava com raiva porque sua irmã mais velha foi levada por um nobre certa vez em um certo vilarejo. Viviam 2 irmãs muito amigas. Seus pais haviam falecido quando ainda em tenra idade. Elas eram bem pobres, mas ajudavam-se mutuamente durante a vida. No entanto, a irmã mais velha foi levada pelo lorde daquelas terras, um homem de terrível reputação, para que servisse como sua concubina. Talvez a irmã mais nova pudesse ter sido capaz de desejar-lhe o bem mesmo com lágrimas nos olhos, claro, se sua irmã mais velha tivesse conseguido viver bem. Contudo, os rumores que sua irmã mais nova ouviu fizeram-na adivinhar o destino de sua irmã mais velha. Ela seria usada como brinquedo e depois descartada como lixo quando seus captores se cansassem dela. Quando seu palpite foi provado, a irmãzinha furiosa deixou o vilarejo. Ninguém estava disposto a ajudá-la. Logo, ela descobriu que tinha um talento para magia, e assim construiu sua força para salvar sua irmã mais velha com suas habilidades. Infelizmente, ela encontrou seu amargo fim antes de atingir seu objetivo. O diário estava em grande parte preenchido com frases simples e breves. Na última página, ela escrevera palavras de elogio para um casal de aventureiros com quem tinha ido colher ervas, Momon e Nabi. Aprendi algumas coisas sobre como o mundo funcionava a partir deste diário. Isso me deixou em dívida com você. Sua irmã mais velha será sua recompensa. Ainz acariciou a capa de couro, que estava desbotada por causa da idade, e então o devolveu à dimensão de bolso. Ainz-sama, seu humilde servo, procura permissão para um assunto. Qual assunto, Demiurge? Eu li os relatórios de Sebas, e algo me chamou a atenção. Posso despender um pouco de tempo na investigação? Achou algo estranho? Sim, existe um lugar que gostaria de investigar. Eu vou tentar voltar antes que o senhor vá a Insama, mas pode demorar um pouco pois não sei onde fica, e fazer o senhor esperar por mim é terrivelmente desrespeitoso. Mas se puder me ceder um pouco de seu precioso tempo. Quando viu o rosto sério de Demiurge, Ainz decidiu falar em um tom leve para deixá-lo à vontade. Está tudo bem, Demiurge. O que fará será benéfico para Nazarick, não é? Por algo assim, esperar não será problema algum. Vá, Demiurge, muitíssimo obrigado. 4º dia do mês baixo fogo, 9º mês, 15 horas e 1 minuto o amanhecer veio, e com ele, o dia atarefado de Sebas e Solution começou. Eles poderiam deixar o local sem uma palavra, mas tinham construído suas identidades como comerciantes e seria uma pena descartar valorosas conexões, então decidiram fazer um mise-en-scène e fingir que estavam voltando para sua terra natal. Solution foi junto, ela só os encontrara uma vez antes disso, quando tinham acabado de chegar, e anunciou seu retorno à terra de seu pai a todos os comerciantes, assim como na guilda. Claro, eles não podiam aparecer dizendo que estavam indo embora e assim se despedir. Tiveram que gastar tempo com conversa fiada, sendo essa uma parte indispensável para melhorar os relacionamentos. O fato era que nenhum homem se mostrava indisposto quando se tratava de Solution, o que significava que eles precisavam passar mais tempo interagindo. No final, eles passaram mais de meia hora em todos os locais que visitaram, e depois de terminarem as despedidas, já era muito tarde. Já passamos tempo demais nisso. Tanto o armazém temporário quanto o transporte de grãos estão organizados. Nossa tarefa está concluída, finalmente podemos voltar a Nazarick. Havia indícios de deleite na voz de Solution. Sebas sabia o porquê estava tão animada, afinal logo retornaria à grande tumba de Nazarick, e também porque tinha cumprido as ordens que seu mestre tinha dado. Como a coleta de informações tinha sido basicamente o trabalho de Sebas, ela não teve muita chance de experimentar o regozijo de realização vinda ao servir seu mestre e, assim, produzir resultados. A tarefa de Solution foi em desempenhar o papel de uma milady se despedindo de conhecidos. Terminar de cumprir essa tarefa à risca a encheu de satisfação. Ela parecia prestes a cantarolar para si mesma. Estar tão animada assim rendeu bons resultados até com os mercadores, rendendo-os várias negociações favoráveis. Por exemplo, eles receberam um grande desconto no aluguel do armazém, além de bons descontos por comprarem uma grande quantidade de grãos. Ser bonita traz muitas vantagens. Foi isso que Sebas pensou quando parou a carruagem no pátio de casa e conduziu Solution à porta principal. Ele tirou a chave da porta da frente e a inseriu no buraco da fechadura. Então a girou como sempre fazia, mas não ouviu o clique habitual, nem sentiu como se tivesse aberto uma fechadura. Confuso, Sebas franziu a testa, então seus olhos encontraram os de Solution. A porta estava aberta? Ele empurrou a porta, que se abriu ligeiramente.
Suari foi a única que ficou esperando em casa. Ela jamais sairia por conta própria. Há arranhões feitos recentemente ao redor do buraco da fechadura. Alguém provavelmente forçou a Sebas a abrir a porta sem esperar que Solution terminasse. Ele não considerou a possibilidade de haver uma armadilha no lugar. Mesmo se houvesse, ele a esmagaria sob os pés. Agora que haviam terminado o trabalho, a casa parecia fria e vazia. Ao pisar na casa, Sebas imediatamente ativou seu conjunto completo de habilidades de detecção para captar a respiração de criaturas vivas, em outras palavras, vestígios de Tsuari. Porém, ele não conseguia sentir nenhum humano por perto. Suari, Suari, você está aí! Ele gritou alto enquanto procurava pela casa. Sebas passou por todos os cantos e recantos, mas não conseguiu encontrá-la. Não só ele não a encontrou, mas também não havia vestígios. Era como se ela tivesse desaparecido no ar. Não, alguém deve ter invadido. Não há cheiro de sangue, tenho certeza que ela foi sequestrada. Se for isso, as demandas dos sequestradores serão. Sebas cerrou os punhos. Como pensou, ele não deveria ter deixado Tsuari para trás enquanto estava se despedindo. A frustração de seu fracasso o deixou enfurecido. Na verdade, ele nunca deveria ter deixado Tsuari sozinha em casa. Tendo entrado em confronto com um sindicato criminoso, ele sabia que era inevitável que o perigo aparecesse cedo ou tarde. Dito isso, ele ainda deixará Tsuari para trás. Isso porque seus traumas mentais estavam bem vivos. Ela ainda tinha medo do mundo exterior e das pessoas que lá vagavam. A razão pela qual ela não sucumbiu ao pânico durante o encontro com o mestre de Sebas foi porque todos não pareciam humanos. Na ocasião, ela não agia como uma pessoa traumatizada, mas uma pessoa comum que tinha visto um monstro. Até mesmo deixá-la na carruagem poderia resultar em problemas. Foram essas preocupações que fizeram Sebas decidir deixá-la na casa. Ele também acreditava que, devido aos danos deixados no bordel, a oposição levaria algum tempo para reorganizar-se ou planejar um ataque. Tudo o que ele podia dizer agora era se considerar um grande ingênuo. Enquanto Sebas passava rapidamente pelos corredores, uma voz chamou em meio à sua ansiedade. A voz veio da sala de hóspedes. Sebas-sama, aqui Solution, onde ela está? Como ela poderia estar lá? Sebas tinha verificado a sala de hóspedes agora mesmo. Ainda assim, ele se agarrou a essa leve esperança. Ele entrou na sala e viu Solution segurando um pedaço de pergaminho. Parece haver algo escrito no MD. Sebas não esperou Solution responder antes de praticamente arrancá-lo de suas mãos. Então ele ativou seu item mágico e leu o conteúdo. Em seguida, esmagou o papel com raiva. Ela foi sequestrada. É meu dever resgatá-la. A resposta de Solution foi calma e sem emoção. Como sua serva, sinto que o senhor deveria fazer isso. Isso não soou como algo que Solution diria. Os olhos de Sebas se arregalaram em estranheza da resposta. No entanto, o Ainsama ordenou que nos retirássemos para a grande tumba de Nazarick. Não devemos priorizar esse pedido? Se voltarmos, devemos fazê-lo com a Tsuari Sebas-sama. Sua serva sente que agir de forma independente aqui irá incorrer em um grande risco. Em primeiro lugar, onde o senhor pretende ir para resgatá-la? A nota especificou horário e lugar em detalhes. Nossa oposição parece ser das pessoas envolvidas com o bordel que eu destruí, entendo. Contudo, seria melhor relatar ao Ainsama antes de qualquer ação. Afinal, se o senhor não tivesse destruído o bordel, as coisas não teriam terminado assim. Não considera isso uma violação da solicitação de Ainsama para mantermos discrição? Além disso, se ousar desafiar a vontade de Ainsama mais uma vez, o senhor está ciente no que isso resultará, Sebas-sama? Aquelas palavras passaram pela mente de Sebas como um raio. Afinal, em nome de quem Ains jurou proteger Tsuari, apresente-se ao Ainsama. Informe o Tsuari foi sequestrada e peça-lhe conselhos sobre como proceder. Parte 3/4 dia do mês baixo fogo, 9º mês, 15 horas e 15 minutos. Albedo cantarolava alegremente uma melodia a si mesma enquanto empurrava uma agulha por um chumaço de lã, puxava a linha com força, empurrava a agulha de volta e depois a apertava de novo. Após várias repetições disso, ela costurou um pedaço de pano preto em uma bola de lã branca. Depois disso, ela enfiou o pano na bola branca para torná-la ainda mais redonda. Ela inspecionou de perto o boneco de lã quase esférico, e então um sorriso gentil floresceu no rosto de Albedo. Sua expressão exalava doçura como uma deusa. Prontinho. Terminei a cabeça do Ainsama. Ela cerrou o punho em satisfação e então acariciou o crânio de lã. A boca e os olhos do crânio eram pedaços de tecido costurados e pareciam adoráveis. Ain certamente ficaria envergonhado se visse isso. Perfeito, agora o corpo. Ela colocou o crânio de tecido na mesa com infinita gentileza, depois se levantou da cadeira e pegou um novelo de lã branca. Este era o quarto pessoal de Albedo. Falando de quarto pessoal, Albedo foi originalmente designada como a defensora do Salão do Trono, então ela nunca teve um quarto só para si. Entretanto, Ains havia decidido que deixar as coisas nesse estado poderia ser problemático para a supervisora guardiã, e então ordenou que ela fosse designada para um dos quartos feitos para os 41 seres supremos. Assim como o quarto de Ains, os aposentos de Albedo eram muito espaçosos. Sendo honesto, era demasiadamente grande para Albedo, que nem mesmo tinha muitas posses pessoais. No entanto, depois de morar aqui por cerca de 2 meses, a situação mudou. A primeira razão foi o vestiário que Albedo estava prestes a abrir. Estava cheio de Ains. Claro, eram cópias falsas de Ains. Havia vários Dakimakuras em várias poses e inúmeros bonecos de pelúcia, todos feitos à imagem de Ains. Esta era uma das áreas secretas de Albedo. Nem as empregadas que entravam para limpar eram permitidas aqui. Era um santuário inviolável, ou em outras palavras, sua câmara de harém.
Corrulhu, com aquele som estranho, Albedo saltou no ar. Ela bateu as asas na cintura para diminuir a velocidade que atingiria os Dakimakuras. Parecia uma cena de rugby em câmera lenta. Albedo abraçou o Dakimakura com força e depois rolou pelo chão. Havia muitos Ains diferentes no chão também, o que garantiu que o pouso fosse bem amortecido. Ela riu estranhamente enquanto se enterrava em 3 diferentes Dakimakuras de Ains. Kulhu, este foi feito com o lençol do Ain-sama, o que significa que estou dormindo com o Ain-sama. Kulhulhulhu, Albedo enterrou o rosto no Dakimakura e inalou profundamente. Sem cheiro, a decepção foi claramente evidente em seu tom. Certamente induziria culpa em qualquer ouvinte. Por Ain ser um Undyad, ele não precisava dormir ou usar o quarto. Além disso, seu corpo era de apenas ossos, então não tinha cheiro algum. Ele tomava banho para se livrar da sujeira ou da poeira, mas por si só, seu corpo não exalava odores. Isso é, será que é? Ain-sama, contudo, uma garota apaixonada poderia até mesmo cheirar o leve aroma que Ains produzia, embora seu nariz pudesse estar pregando uma peça com ela. Kulhulhulhu. Ela enterrou o rosto no Dakimakura e engoliu grandes lufadas de ar. Esse comportamento era mais adequado a uma pervertida do que uma guardiã. Isso me deixa tão feliz. Sendo a supervisora guardiã de Nazarick, Albedo tinha muitas tarefas. Era responsável por lidar com as atribuições de tropas dentro de Nazarick e turnos das sentinelas para manejar o perímetro, que reportavam qualquer aviso prévio. Ela também teve que manter a postura defensiva de Nazarick e esperar no salão do trono, verificando o status de todos e assim por diante. Era um conjunto de tarefas que faria os olhos de qualquer um arder. Portanto, entrar nesta sala para recarregar suas energias era uma questão crítica. Eu quero ver o Ain-sama. Eu quero vê-lo. Eu quero vê-lo. Ela abraçou um travesseiro com força, como se quisesse desabafar sua raiva contra Narberal, que estava viajando com Ains. Só então Albedo, seu corpo estremeceu de medo. Albedo começou a suar frio e seu rosto ficou franzido enquanto ela olhava em volta, até ter certeza de que a voz havia sido gerada por magia. Ain-sama, quais as ordens que o senhor tem? Ainda há pouco, o Sebas não. A Solution enviou uma mensagem me informando. Parece que Tsuari, a mulher que o Sebas pegou, foi sequestrada. Portanto, gostaria que você montasse reforços para o Sebas. Albedo imediatamente lembrou quem era Tsuari quando Ains a mencionou. Ains partiu para Errantel sob o disfarce de Momon logo após retornar a Nazarick, mas ela tinha ouvido os detalhes superficiais de Demiurge. Por favor, perdoe meu questionamento tolo de sua decisão, Ain-sama. Mas há necessidade de redigir uma equipe para salvar uma forma de vida inferior como uma mera humana? Se ela estivesse ligada ao mentor do incidente da Chautiar, eu poderia entender não. Esta situação não tem nada a ver com a Chautiar sendo controlada. Este assunto parece ser o fazer da organização criminosa escondida dentro do reino, sendo esse o caso, há mesmo Albedo. Eu jurei sob meu nome, Ains ou Algon, que protegeria a Tsuareninia. Você entende isso? Seu tom mudará completamente. Albedo podia sentir as chamas ardentes da raiva. Sua garganta parecia entupida com uma massa sólida. Você entende? Responda, entendeu. Eu dei meu nome como garantia de minha proteção, mas alguém ousou sequestrá-la. Entende o que isso significa? Eles estão insultando o nome que todos nós escolhemos. Mesmo que não conheçam esse fato, eu não vou perdoar uma coisa dessas. Nesse ponto, parecia que seu ódio havia diminuído repentinamente. Com toda a probabilidade, suas emoções haviam atingido certo limiar e haviam sido suprimidas à força. Me perdoe. Aqueles malditos sequestradores me tiraram do sério. Eu imploro seu perdão. Albedo. Foi só depois que ela ouviu a voz calma de seu mestre que o próprio coração de Albedo pôde voltar à paz e ela finalmente conseguiu falar. Ela sabia que seu mais exaltado mestre não estava bravo com ela, mas até mesmo Albedo não pôde deixar de se sentir pressionada por tal fúria. Não há necessidade de se desculpar, Ain-sama. Ela se curvou profundamente, embora ele não estivesse diante dela. Então, ordeno que resgate a Tsuareninia sã e salva. Albedo. Sim, senhor. Punirei severamente os humanos que ousaram irritá-lo. Também providenciarei a equipe de resgate. Muito bom. Conto com você. Além disso, o Demiurge ainda está em Nazarick para lidar com o transporte de grãos? Deixe-o assumir a responsabilidade da operação. Eu poderia agir diretamente. Não, Albedo. Eu preciso de você para defender Nazarick. Envie o Demiurge em seu lugar. E lembre-se de ter cuidado. Não permita que suas identidades verdadeiras sejam expostas. Nesse caso, você e Demiurge estão responsáveis pela questão da capital real. Prossiga a operação. Sim, senhor. A magia Message foi encerrada e o silêncio retornou ao recinto. Albedo levantou-se lentamente e guardou cuidadosamente os Dakimakuras. Eu realmente não entendo. Havia um brilho frio nos olhos de Albedo enquanto ela murmurava para si mesma. Ela se virou para olhar a sala mais uma vez. Nenhuma das empregadas foi permitida nesse cômodo. Isso foi porque Albedo queria monopolizar os bonecos Ains, mas também por causa de um canto específico. Aquele canto continha a bandeira estampada com o símbolo de Ains ou Algon. Deveria estar orgulhosamente estendida dando boas-vindas para quem entrasse, mas em vez disso tinha sido jogada no canto onde agora estava juntando poeira. Não havia vestígio de respeito ou admiração por aquilo, apenas desdém, raiva e desprezo. Ains ou Algon, Que ridículo! Albedo contemplou a gigantesca bandeira que estava pendurada no lugar que outrora pertencera à bandeira com o brasão da Ains ou Algon.
Dita bandeira era tão grande ao ponto de parecer as cortinas de um teatro arrastando sobre o palco. A grande tumba de Nazarick pertence ao Senhor e somente ao Senhor. Eu, Albedo, desejo apenas servi-lo. Ah, como eu gostaria de poder ouvir seu maravilhoso nome novamente algum dia. E chegamos ao final desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar o canal. Até mais!